Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Igor e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando Cinema. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a série Obi-Wan Kenobi. A sinopse básica da série, para quem ainda não se aventurou em ver, é a seguinte: se passaram 10 anos desde os eventos do episódio 3, A Vingança do Sith, desde a luta do Obi-Wan contra o Anakin Skywalker, e ele está isolado lá em Tatooine, de olho ali no Luke Skywalker. Nisso, o Império, os Inquisidores, inclusive o próprio Darth Vader, estão caçando os Jedi que ainda estão vivos pela galáxia. Lembrando que esse vídeo aqui está cheio de spoilers de toda a série de Obi-Wan Kenobi, que já está disponível lá no Disney Plus para você assistir. Então vai lá assistir a série e depois assiste esse vídeo. Bom, no meu vídeo aqui sobre as minhas expectativas em relação à série de 2022, eu comentei sobre a série do Obi-Wan ser um produto bastante perigoso e que a minha expectativa para a série não estava assim tão alta, justamente pelo perigo de haver muitos retcons na série e deles acabarem explorando coisas que a gente não queria ver. Mas apesar de eu não ser um grande fã assim das prequels de Star Wars, eu estava até empolgado para ver o retorno do Ewan McGregor ao papel de Obi-Wan Kenobi, justamente porque ele é uma das melhores partes assim das prequels. Minha expectativa para a série era mais que eles mergulhassem na psique do Obi-Wan para mostrar como que ele ficou cada vez mais isolado, mais fechado lá em Tatooine. Olha que eu não teria nenhum problema se tivesse algum tipo de aventura paralela nesse meio termo, né, já que a série se passa 10 anos depois do episódio 3. Só que já nesse ponto eu fiquei um pouco frustrado, porque os dois primeiros episódios da série tentam mergulhar nessa mitologia dele se fechando para a força, ele pedindo orientação com a Qui-Gon Jinn, ele vivendo uma vida muito pacata lá em Tatooine, mas só isso. E assim, cara, eu vou ser bem sincero com vocês, os 4 primeiros episódios assim, eles foram uma grande decepção. O principal aspecto que me incomodou durante todos esses 4 episódios, e eu vou falar porque que no quinto depois é diferente, foi a sua direção. A direção da série está sendo conduzida pela Deborah Shaw, que esteve envolvida em pelo menos 2 episódios de Mandalorian. E os 2 episódios de Mandalorian que ela dirigiu não são episódios mal dirigidos e nem episódios ruins. Só que no Obi-Wan, a mão da direção ruim tá muito pesada. Você pode às vezes até pensar, poxa Igor, mas reclamar de direção é um aspecto muito técnico, o grande público não se liga muito disso. Uma coisa é um filme muito bom, um filme que é todo bom e às vezes tem uma cena mal dirigida, ou então tem um efeito especial que tá esquisito numa cena específica, isso a gente deixa passar. No Star Wars a gente deixa passar algumas tosqueiras, algumas cenas esquisitas, umas cenas mal feitas, mal coreografadas. E essa direção ruim não é somente uma picuinha, uma ceninha aqui, uma ceninha no primeiro, uma ceninha no segundo, outra no terceiro, outra no quarto. Não, cara, quase tudo é mal dirigido. E essa direção ruim que a gente vê na série, cara, ela impacta muitas vezes nas cenas de ação. No primeiro episódio, quando os Inquisidores chegam lá em Tatooine, eles vão naquele bar, encontram aquele Jedi, eles tentam meio que fazer, eu entendi meio como uma referência àquela cena do Bastardos Inglórios, quando o Hans Landa chega lá para encontrar a Shoshana e a galera dela que estava escondida naquela casa. Mas, cara, a cena foi muito mal conduzida. Vamos dizer assim, a parte que sai dessa tensão e vai para a parte de ação é tudo muito mal feito, cara. Sabe qual é? A cena de ação, a cena de perseguição, todas elas são muito mal conduzidas. Virou até meme aquela cena da galera perseguindo a Leia, né? Acho que no segundo episódio. Ridículo. E todas essas desculpas que a galera coloca nas redes sociais aí, Star Wars é meio tosco assim mesmo, os filmes clássicos também tem essas tosqueiras. Cara, isso não cola comigo, porque a gente tá vivendo numa outra época, se passaram décadas desde a trilogia clássica, até mesmo desde a trilogia prequel, tudo em termos de storytelling e de audiovisual evoluiu, cara. Coreografia, direção, movimento de câmera. Hoje em dia, com tanto produto bom que a gente vê por aí, filme, série, a gente não engole fácil uma cena de ação mal dirigida, uma cena de perseguição mal feita. E o que é mais bizarro é que a série começa com uma abertura maravilhosa, com um flashback da Ordem 66. Essa cena já me deixou animadaço para ver a série, porque ela é muito bem feita, muito bem dirigida. Gosto dessa mudança de perspectiva, colocando as crianças, né, os younglings. Só que, cara, é só isso. Daí pra frente, em termos de direção, cai demais. Parece até que essa cena da Ordem 66 foi dirigida por outra pessoa, que não a diretora do restante da série, de tão destoante que é. A parte dos Inquisidores é até interessante porque eu não sei se eles aparecem naquela animação do Clone Wars, porque eu realmente não assisti, mas eu assisti o Rebels, e os Inquisidores aparecem no Rebels. Só que assim, cara, eu particularmente, eu acho a ideia
um pouco esquisita, porque, tipo assim, é estabelecido pelo canon de Star Wars que só podem haver 2 Siths. E no caso do episódio 3, nos eventos da série do Obi-Wan Kenobi, que é pós-episódio 3, já tem 2 Siths, né? Que é o Imperador Palpatine e o Darth Vader. Só que, além disso, eles colocam esses Inquisidores. Tudo bem, no Rebels é um desenho infantil, então tem que ter o vilão de Darth Saber. De Darth Saber. Darth Saber. É o novo Sith, Darth Saber. Tudo bem que Rebels é uma animação infantil e tem que ter o inimigo de lightsaber vermelha e tal, pra lutar com os Jedi que existem na série. Tudo bem, no Rebels eu entendo todo esse conceito dos Inquisidores. Só que, cara, eu sempre achei isso meio galhofa, porque eles são sensitivos à força, eles são do lado negro, eles usam um sabre de luz, alguns deles são até meio deformadinhos. Eles fazem tudo isso, mas eles não são Siths. Aliás, é dito que os Inquisidores, alguns deles são até pessoas que eram Jedi, mas que foram corrompidos ali pelo lado sombrio da força. Mas tudo bem, na série eu fui lá e engoli assim, eu aceito esse conceito assim, dos Inquisidores, muito mais no Rebels do que na série do Obi-Wan, porque, cara, na série eles são extremamente chatos, cara. Chatos. O grande Inquisidor lá, o principal, o líder deles, cara, nos 2 primeiros episódios ele é um pé no saco, cara. Eles se livram lá do Inquisidor no final do 2º episódio, e aí no 5º eles mostram que ele na verdade não morreu, que ele voltou. A gente sabia que isso ia acontecer, né? Porque isso não é canon, né? A morte dele não seria canon, seria uma contradição. Tão chato quanto o Inquisidor é o outro carinha que é interpretado pelo Han do Velozes e Furiosos. Meu irmão, nossa, você é muito chato, cara. Você é péssimo. Tipo, ele não faz nada, não serve pra nada. Ele fica fazendo... Os 2 primeiros episódios viram um caso de família dos Inquisidores. Eles ficam toda hora brigando entre si e tal. Tudo isso é muito, muito ruim. O único dos Inquisidores que eles tentam dar uma aprofundada assim na personagem é na terceira irmã, que tem uma revelação importante sobre ela no 5º episódio. Já que a série começa com aquela cena onde os Younglings são mortos ali por conta da Ordem 66, todo mundo já suspeitava que a Reva, que é a terceira irmã, era uma daquelas Younglings, e no 5º episódio eles revelam que de fato ela era, e ainda querem trazer meio que um plot twist, mostrando que ela na verdade estava esse tempo todo meio que, não infiltrada no Império, mas querendo uma chance para ter vingança para atacar o Darth Vader. Isso é uma coisa que ficou meio jogado assim no 2º episódio, e é quando a terceira irmã fala com o Obi-Wan que o Darth Vader é o Anakin Skywalker e que ele está vivo. Então todo mundo tipo, uai, como que ela sabe do maior segredo do Império? Porque isso era o maior segredo que existia. Sendo que ela, mesmo dentro dos Inquisidores, ela era meio desprezada, era maltratada lá pelo grande Inquisidor e tudo. Aí no 5º episódio o roteiro vai lá e amarra, vamos dizer assim, essa ponta solta, dizendo que ela sabia porque ela era uma das Younglings e ela viu o Anakin Skywalker assassinar todos eles, e aí ela associou Anakin Skywalker. Inclusive, a série do Obi-Wan foi uma das mais assistidas, ou a mais assistida das estreias assim, do Disney Plus. Só que, infelizmente, essa comemoração da galera ficou meio manchada por conta de um problema que houve em relação à atriz que interpreta a Reva, a terceira irmã, que é a Moses Ingram, porque ela começou a receber uma série de mensagens com teor extremamente racista, preconceituoso, a ponto do próprio perfil de Star Wars e do Ewan McGregor ter que fazer um vídeo, cara, falando e endereçando sobre isso. É claro que às vezes não tem problema nenhum você não gostar da série, você não tem problema você não gostar de uma atuação, você pode discordar, você pode criticar, não tem problema nenhum. Mas quando você pula do ponto da discordância e vai pro preconceito, cara, você tá fazendo uma transição muito complicada. Você está saindo do lado da luz e indo para o lado sombrio da força. Pô, galera, a gente está em 2022, né? Se você ainda tem essa mentalidade, reveja seus conceitos, porque você não é fã de verdade. Uma outra coisa que foi uma grande polêmica na série foi a presença da Leia como uma companheira ali de aventura do Obi-Wan. Quando ela apareceu, eu vou te falar que eu achei meio esquisita essa ideia, porque se ela vai viver, se ela tá passando e tá vivendo, a gente tá vendo até agora, 5 episódios, toda uma aventura com o Obi-Wan quando era criança, sendo sequestrada pelo Império, passando um monte de perrengue, como que quando ela fica mais velha, ela fala com o Obi-Wan Kenobi como se ela não conhecesse, dizendo, o meu pai, você lutou com meu pai nas Guerras Clônicas, me ajuda aí e tal. Certamente ela não iria se esquecer do Obi-Wan e de tudo que eles passaram juntos. Isso seria meio que uma contradição?
mais ou menos. Mas essa eu, particularmente, depois de um tempo relevei. Até porque se você não aceitar a presença da Leia, criança lá, meio que quase toda a série vai por água abaixo, porque ela está presente em quase todos os episódios. Outra coisa que a galera ficou bastante empolgada em relação à série do Obi-Wan foi a confirmação de que haveria a presença do Darth Vader e o retorno do Hayden Christensen ao papel de Darth Vader e Anakin Skywalker. Eu até achei que teria mais flashbacks assim entre os dois. Só apareceu agora no episódio 5, um flashback muito maneiro, inclusive, muito bem feito, de uma lutinha, um treinamento do Anakin Skywalker com o Obi-Wan. A primeira aparição assim, do Darth Vader ela é até impactante. Ele aparece no finalzinho do segundo episódio, dentro do Bacta Tank. Ficou um gancho muito bom no segundo episódio, né? Depois daquele primeiro episódio bem fraquinho. O segundo episódio dá uma melhoradinha, mas também é bem fraquinho. Mas o final do segundo episódio deixa pra gente essa esperança para no terceiro episódio, de fato, o Vader aparecer. Mas quando chega no terceiro episódio, eu particularmente achei a primeira metade muito bem conduzida. Eu falei, caramba, então de fato a gente vai ter uma série maneira mesmo. Agora parece que a parada vai engrenar em termos de direção, em termos de roteiro. E a história estava fluindo, o Obi-Wan estava com a Leia lá naquele planeta, aí o Obi-Wan tem até uma visão do Anakin, Hayden Christensen lá de longe, né? Que o pessoal falou que foi meio que uma visão da força. Só que aí, quando o Darth Vader finalmente aparece de fato, assim, legal, ele tá de volta, o Darth Vader tem uma presença muito forte, deixa todo mundo meio já tenso quando assiste. Mas assim, a partir do momento que ele vai no planeta onde o Obi-Wan tá e os Inquisidores estão tudo lá, cara, vira uma pataquada mal feita, mal dirigida, mal coreografada. Muita gente se incomodou com a questão, o Obi-Wan ele pega o sábio de luz, ele não luta com o Vader, ele sai correndo, ele só se defende. Eu não achei isso uma incoerência, até porque eles mostram na série que durante esses 10 anos o Obi-Wan ele guardou o lightsaber, ele não estava lutando mais, ele não estava treinando. Eles dão até meio que a entender que ele estava fechado para a força. E eu achei isso de boa. Agora, toda aquela fuga dele, aquelas montanhas lá de areia aparecendo no final de episódio de Tokusatsu, como muita gente aí começou a zoar. E aí, cara, no final o Darth Vader pegando o Obi-Wan e jogando ele no fogo, aí joga ele todo no fogo, mas só queima o braço, é muito ruim, é muito ruim. E aí nessa hora a Tala, ela aparece lá e ajuda o Obi-Wan nessa luta com o Vader e tira ele de lá. E aí muita gente também reclamou em relação ao Vader, tipo assim, tinha o Vader, um negócio de fogo, e o Obi-Wan do outro lado. Aí o pessoal falou, mas por que o Vader não passou em cima do fogo? Naquela cena, pra mim, deu a entender que o Vader meio que deixou o Obi-Wan fugir. Mas, não sei. E nesse final de episódio, cara, tem uma parada que eu não consigo engolir, cara. O Obi-Wan tá escondido lá dos Inquisidores, eles estão tipo numa passagem secreta, tá? O Obi-Wan, a Leia e a Tala, que é interpretada por essa atriz aí que, se não me engano, ela fez Game of Thrones. E aí o Obi-Wan ele fala assim, não, vão vocês dois na frente, eu vou ficar pra trás tentar distrair eles. Aí vai a Tala e a Leia. Quando chega no meio do caminho, a Tala fala, não, eu vou lá ajudar o Obi-Wan. Ô Leia, vai sozinha. E aí a Tala vai lá ajudar o Obi-Wan, que tá lá lutando já com o Darth Vader. E nesse meio tempo, a Reva, a terceira irmã, ela magicamente entra na casa, porque eles estão tipo numa rua, assim, olhando. Aí a Reva olha assim, eu vou entrar nessa casa aqui, não tem nenhum usuário da força aqui, mas eu acho que eu vou entrar aqui. Aí ela entra na casa, anda para um lado, anda para o outro, e aí ela pega e acha o mecanismo que abre a porta da passagem secreta. E aí ela entra na passagem secreta e vê o túnel. Nisso, a Leia já tá lá no final do túnel, já chegando do outro lado. Quando ela chega do outro lado, quem que ela encontra? A Reva, ela ultrapassou o corredor inteiro voando, né? Ou ela teletransportou pela força, que às vezes é um poder novo que ela tem. Cara, muito mal conduzido, mal feito, mal dirigido. Uma merda. Teve até uma galera que postou, né, na internet que parece que o corredor tinha tipo uma bifurcação. Que a Reva pegou essa bifurcação e foi tipo um atalho para chegar no final. Cara, não cola porque... Pô, cara, não foi mostrado. Isso também é um baita ex-máquina, né, cara? Pra que isso? Esse final do terceiro episódio, cara, eu fiquei chocado. E se eu não fosse fã de Star Wars, cara, eu teria, sem sacanagem, eu teria abandonado a série nesse final do terceiro episódio, que é muito mal feito, mal produzido mesmo. E falando nessa parada da Reva, cara, uma parada que me incomoda, isso não somente nas questões da Reva, mas no própria questão do Obi-Wan, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o quarto episódio, como que os roteiristas, cara, não sabem utilizar e trabalhar com a coisa da força. A força ela é um conceito místico estabelecido lá pelo George Lucas na trilogia clássica. E sendo uma coisa mística, é muito fácil um roteirista muito espertão usar isso como desculpa e conveniência para tudo acontecer. A gente viu isso dentro da própria trilogia
ciclo, né? A gente viu cura da força, quase ressurreição através da força. Em alguns casos eu até não implico, eu até acho ok essa questão da cura da força, não é reclamando disso. Mas é muito fácil isso dentro de uma estrutura de roteiro, cara, descambar para um lado e não dá. E nessa série eles abusam dessa parada. Aí no quarto episódio o Obi-Wan consegue invadir uma instalação dos Inquisidores, se disfarça de soldado do Império com aquela barba gigante que ele tá, coloca a Leia embaixo do casaco, passa no meio de um monte de imperiais, e que a gente sabe que o pessoal do Império é tudo xenofóbico, não tem alienígena, então eles estão vendo uma pessoa de 4 pernas andando numa instalação do Império, o cara barbudo e tal, e ninguém reparou. E a desculpa é, ele tá se passando desapercebido usando a força. Isso é usar a força, esse conceito místico, como uma conveniência de roteiro. Eu me lembro até do episódio 7, se não me engano, quando o Finn e o Han Solo vão lá na base da Starkiller. E aí o Finn, ele tinha falado, deixa comigo que eu conheço tudo, eu conheço as entradas, sei como é que entra, sei como é que se esgueira pelos caminhos. Aí todo mundo, beleza, então vamos lá. Vai o Finn e o Han Solo, que é o baita piloto e tal. E aí quando chega no planeta, o Finn fala, eu não sei de nada disso, eu falei mentira, eu só tô aqui pra salvar a Rey. E aí o Han Solo vira pra ele e fala, filha da mãe, a sobrevivência da galáxia tá dependendo disso. E aí o Finn vai lá e fala, não, é só a gente confiar na força, usar a força. Aí o Han Solo fala, né, não é assim que ela funciona. Então toda vez que os roteiristas assim, de Star Wars, seja de série, seja dos filmes, utilizam a força como esse Deus Ex Machina para várias situações de roteiro, dá vontade de fazer igual o Han Solo, pegar o roteirista e falar, não é assim que a força funciona. Além disso tudo, uma das coisas que estava mais caídas assim na série era a questão da trilha sonora. Tinha sido noticiado que o John Williams ia retornar na série do Obi-Wan a fazer uma trilha sonora para Star Wars, porque depois do episódio 9, o John Williams ele deu uma entrevista onde ele meio que deu a entender que ele ia se aposentar do Star Wars. E aí uma das coisas que estava bastante me incomodando assim era porque a trilha sonora estava muito genérica, e principalmente assim nas cenas do Vader. Porque quando o Vader está em cena, você automaticamente associa a marcha imperial, cara. Não tem jeito, o John Williams fez isso com a gente, acostumou a gente dessa forma. E, cara, é muito esquisito ver cenas do Vader e tal, que não tem nem um pouquinho de marcha imperial. Só que aí eu fui olhar uma olhadinha melhor hoje, eu vi que o John Williams, na verdade, ele não tá trabalhando na trilha sonora da série. Ele só fez o tema principal do Obi-Wan. O resto da trilha sonora está sendo conduzida por outra pessoa. Só que assim, a trilha sonora é muito genérica em quase todos os momentos. Só nesse quinto episódio que a trilha sonora tem um pouco mais de voz. Isso não é implicância, não é preciosismo, tem que ter o John Williams em tudo. Porque o Rogue One não tem John Williams na trilha sonora. E cara, todas as cenas, por exemplo, que tem o Darth Vader no Rogue One, que são poucas cenas, você tem lá uma referenciazinha da trilha sonora, da marcha imperial. Isso é muito interessante. Por que eles não fizeram isso na série? Né? Eu acho estranho, mas isso é uma coisa pessoal minha. Sei que muita gente não se incomodou muito com essa parte da trilha, mas eu, como fã de Star Wars, eu achei meio caído. Aí depois desses 3 episódios bem problemáticos assim pra mim, tivemos um quarto episódio que melhorou um pouquinho a parte de direção e roteiro, mas que ainda estava muito vacilante. Aí veio o quinto episódio, penúltimo episódio da série do Obi-Wan, e finalmente nós tivemos um episódio bem dirigido. É claro que tem uma coisinha ou outra de roteiro que é mais complicada, que dá pra gente conversar, dá pra gente debater e tal, mas no geral foi um episódio muito mais bem dirigido, trouxe flashback do Anakin com o Obi-Wan, trouxe mais revelações sobre a série, amarrando mais coisas. Isso foi bastante interessante. E semana que vem já é o último episódio, né? Uma pena que demorou tanto tempo para poder engrenar. Bom, como eu falei, todo mundo já esperava, mas foi revelado que a Reva de fato era uma das Younglings que foi atacada pelo Anakin Skywalker na questão da Ordem 66. Mas além disso, foi revelada essa questão dela estar fazendo tudo aquilo porque ela quer matar o Darth Vader, ela quer se vingar do Anakin Skywalker. Isso é uma parada que eu particularmente não curti. Eu acharia muito melhor se ela não tivesse essa parada de se vingar, dela ser de fato uma pessoa que foi pro lado negro e no último episódio, de alguma forma, o Obi-Wan tentasse trazer ela de volta pro lado da luz. E pelo que a gente viu no final desse episódio, parece que a série não vai muito por esse lado. Uma outra coisa que eu gostei pra caramba de ver nesse episódio foi a cena em que o Vader ele chega na base, aí o Darth Vader ele vai sozinho, não leva escolta, não leva nada, ele vai pessoalmente cuidar do Obi-Wan, e aí quando ele chega lá tem uma nave decolando, aí na hora o Vader já pega e já segura a nave, tipo o que a Rey fez lá no episódio 9, só que muito mais, com mais embasamento e mais bem feito. E aí quando ele pega, traz a nave de volta e tal, aí é revelado um segundo transporte escondidinho ali,
e aí ele vai tranquilo. Então essa cena foi muito maneira. E aí o gancho desse quinto episódio fica com a Reva achando aquele dispositivo lá do Obi-Wan Kenobi, onde tem a transmissão do Bail Organa, falando tudo sobre o Luke Skywalker, que ele tá em Tatooine, que ele tem que estar seguro e tudo isso. Não sabemos se a Reva morreu. Eu chutaria que ela não morreu, que ela vai aparecer no último episódio aí pra ter uma luta final dela com o Inquisidor e o Obi-Wan lutando com o Vader, alguma coisa assim. Mas eu particularmente não sei muito bem não sei o que esperar desse último episódio, porque assim, foram 4 episódios assim bem amargos, o gosto tá bem amargo assim. Para esse quinto episódio ser um episódio de fato bem bom, assim, bem mais dinâmico e bem mais bem feito, bem produzido. O meu medo é tipo assim, eles fazerem um final tão bom que às vezes vai apagar essas coisas erradas que tinham no começo da série. Isso eu acho muito complicado em Star Wars, tipo assim, eles fazerem um final muito épico ou então muito nostálgico, porque tem chance aí do Qui-Gon Jinn aparecer, talvez como um fantasma, pode ter às vezes um cameo aí diferente. Então que a gente não seja enganada pela nostalgia, que às vezes pega a gente, pega mesmo, mas que a gente possa de fato ter um senso crítico e tomara mesmo que o último episódio seja muito bem feito e que as próximas produções de Star Wars sejam ainda melhores. Então esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa sessão de terapia, de desabafo dessa série complicada de Obi-Wan Kenobi. Tem coisas boas, mas assim, no geral, não estou gostando muito do rumo que a série está tomando. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você tem achado da série de Obi-Wan Kenobi? Deixa tudo aqui nos comentários. Tá gostando? Não tá gostando? O que você espera pro último episódio? Quais são as suas teorias? Nerd adora fazer teoria, então deixa tudo que você quer ver no último episódio nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal e clica no sininho para você ativar as notificações e não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Não se esqueça também de deixar o like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!